Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o bom nome do nosso Deus. Aleluia. Nós saudamos a amada igreja, todos os que estão conosco nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Senhor. Queremos dizer que ainda há espaço aqui na frente para tomarmos assento. Queremos pedir a máxima compreensão dos irmãos, né? Eu sei que o ambiente está quente, mas quando nós ficamos mais paradinho, melhora um pouco. 38 anos de uma história linda que Deus tem construído, que Deus tem operado em nosso meio. E nós estamos felizes, irmãos. Felizes porque Deus nos deu o privilégio, a honra de sermos cooperadores em sua obra, de caminharmos juntos como irmãos, como igreja do Senhor, na obra que Deus realiza através da sua igreja aqui na terra. Mais uma vez nós agradecemos e saudamos a todos aqueles que se unem a nós nesta noite, nesse culto abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Convido você mais uma vez a recitar o tema dessa festa abençoada. O tema diz: o Senhor fará maravilhas no meio. Mais uma vez bem forte. A divisa em Josué 3,5 diz: santificai-vos. Glórias a Deus. Agora nós vamos mudar esse tema um pouquinho, mas vamos manter o sentido. Nós vamos dizer o seguinte: Deus fará maravilhas em nosso meio. Vamos lá? Deus fará maravilhas. Mais uma vez, com muita convicção. Aleluia. Agora só vou falar com aqueles que creem. Com aqueles que creem. E aí você vai dizer: Deus fará maravilhas na minha vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Glórias, pois, eternamente a Ele. Agora curva a sua cabeça e vamos orar. Vamos orar, irmãos, porque o que Deus tem falado nesses dias para esta igreja tem sido algo tremendo. Tem sido algo para marcar as nossas vidas. E nessa noite não vai ser diferente. Eu não tenho a pretensão aqui de ir nesta noite mais longe, ou de ser mais profundo do que todos aqueles que Deus usou durante essa semana para nos abençoar e nos edificar. Talvez o que eu consiga nessa noite é fazer uma síntese. Mas tudo que Deus vai falar, tem falado, é para o teu crescimento. É para abençoar a tua vida. Você não veio aqui nesta noite só porque alguém te convidou. Você não veio aqui nesta noite só porque você está acostumado a vir. Você veio porque o Espírito Santo te conduziu. Você veio porque Deus tinha um encontro marcado com você, comigo nesse lugar. Aleluia. E Deus não marca um encontro, irmãos, para nós sairmos de mãos vazias, não. Deus é abençoador. Deus é um Deus que derrama de maneira abundante e transbordante nas nossas vidas. Por isso, nesse momento, você vai abrir o seu coração na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala com teu filho, fala com teu servo, toca na minha vida. Oh Deus, aqui estamos nós, Senhor, alegres,
porque o Senhor nos deu a honra de nessa noite estarmos celebrando este aniversário. Aniversário da tua igreja, da tua noiva. Aniversário dessa joia preciosa que é a Igreja Batista Betânia, dessa casa de bênção, dessa casa de crescimento, dessa agência de salvação, desse lugar de servir. Muito obrigado, ó Deus, mas nós estamos sedentos pela tua palavra, pelo alimento espiritual. E o Senhor nessa noite nos encontra aqui, e sobre nós o teu poder, a tua graça vai ser derramada, Senhor. Que o teu Espírito Santo, agindo em nosso meio, faça maravilhas para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você vai falar agora para quem está do seu lado aí: meu irmão, agora é com Deus, não tire a minha atenção, porque eu só quero ouvir Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero começar explicando como surgiu esse tema. Estava se aproximando do momento em que teríamos que anunciar para a igreja, porque as festas estavam terminando, e eu estava em busca, e pensava numa coisa, pensava noutra, e os temas não encaixavam, e os temas não traziam uma convicção no coração. O tempo estava se aproximando, e uma manhã, era talvez 5:30 da manhã, eu estava fazendo uma atividade física, e às vezes eu estou ali, estou falando com Deus, e estou orando, e estou agradecendo, e de repente veio muito claro na minha mente. O Senhor falou ao meu coração que Ele faria maravilhas na vida dessa igreja, dos crentes dessa igreja. Eu fiquei tão alegre, eu fiquei tão, tão exultante, que eu parei o que estava fazendo, fui para casa, tomei um banho, cheguei, acordei minha esposa até mais cedo e já sei o tema. Deus falou ao meu coração. E ela ainda chegou, ainda disse: Deus falou ao meu coração. Naquele momento eu coloquei ali: o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Deus está dizendo que fará maravilhas no meio da sua igreja. Rapidamente associei a divisa e digo: o tema está pronto. E esse tema foi falado, foi pregado. Nós estamos aqui desde domingo, ouvindo o Senhor falar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o que Deus trouxe ao meu coração não foi apenas um tema, não foi apenas uma frase, não foi apenas um texto bíblico, um versículo. Deus trouxe ao meu coração uma palavra bem clara, uma afirmação. Foi uma proclamação dos céus derramado sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja. A minha missão nesta noite aqui é ser tão somente fiel àquilo que Deus falou no meu coração. Deus trouxe ao meu coração uma palavra profética na vida desta igreja e dos crentes desta igreja. Deus disse a mesma palavra que um dia eu disse ao meu povo no deserto, próximo a terminar aquela caminhada. É a mesma palavra que eu renovo sobre a vida da igreja e dos crentes da Igreja Batista Betânia nesses dias. Então eu queria que você atentasse muito bem, que você se sentisse nessa noite como se você estivesse ao lado de Deus, ouvindo da boca dele. Nós vamos entender que quando o Senhor falou a Josué, o povo de Israel estava completando uma jornada de 40 anos de peregrinação no deserto.
40 anos de espera, 40 anos de uma longa jornada. Moisés havia morrido. A nação agora está se aproximando da terra prometida, da terra de Canaã, da terra que Deus havia preparado para o seu povo. A distância está curta, eles estão enxergando a terra, eles estão enxergando a terra prometida. Porém, há um rio entre eles e a terra, o rio Jordão. E como nós ouvimos falar, naquele ano tinha chovido muito, o rio estava com um volume d'água impressionante. O povo, a multidão, são milhares, são aproximadamente 2 milhões de pessoas. Para os irmãos terem noção, 2 milhões de pessoas é muito mais do que a população que hoje habita a ilha e os municípios da ilha. Era muita gente. E Josué está dizendo: gente, está perto, olha lá. O que Deus tem para nós, olha lá, está pertinho, nós estamos enxergando. Deus fala a Josué e traz uma revelação. Josué então vai conversar com o povo. E meus irmãos, Josué fala duas coisas de tudo que ouvimos aqui durante todos esses dias. Se nós resumirmos, ele está falando duas coisas. Ele diz: santificai-vos, 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 pois amanhã o Senhor fará. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco mais sobre essas duas coisas. Quando Josué está dizendo santificai-vos hoje, por quê? Por que para atravessar o Jordão e experimentar tudo aquilo que Deus tinha para eles, eles tinham que se santificar? Vamos entender o peso desta palavra. Ao mandar o povo se santificar, Josué está dizendo: se preparem, estejam preparados. Queridos, a santificação é uma preparação espiritual. É uma palavra que assusta muitas pessoas. Quando falamos de santificação, é como se estivéssemos falando de anjo. É como se estivéssemos falando de algo inatingível. Santificação é coisa para pastor. Eu queria dizer para você que para vivermos algumas experiências na vida, nós precisamos estar preparados. Para passarmos por algumas situações, a pessoa precisa estar preparado. O que Josué está dizendo é: prepare o coração de vocês. Coisas tremendas vão começar a acontecer. Prepara. Vocês precisam estar preparados. Preparem a vida de vocês para o que Deus irá fazer. Veja, Josué não está preocupado se Deus vai fazer. Josué está dizendo: Deus vai fazer. Aleluia. Deus vai fazer, irmãos. Deus vai realizar. A preocupação de Josué é: vocês estão preparados para o que ele vai fazer? E por que, pastor? Por que dessa preocupação de Josué? Porque se o homem não está preparado, até as coisas boas que Deus faz, ele não aproveita. Você sabia disso? Muitas pessoas não conseguem usufruir, não conseguem aproveitar de coisas boas que Deus realiza na vida dele, porque ele não está preparado.
Eu vou dar um exemplo para os irmãos. No meio daquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas que Josué está falando, tem um homem ali chamado Acã. E Acã era um judeu que sonhou, como todos os judeus, um dia entrar na terra prometida, se apossar da bênção de Deus. Ele estava ouvindo o discurso de Josué, o conselho de Josué: se prepara, se prepara. Acã não se preparou. Ele entra na terra prometida, ele vê as maravilhas que Deus está operando. Sabe o que acontece com Acã? Ele não conseguiu usufruir de absolutamente nada. Acã foi destruído pela sua ambição, porque Deus operou e ele não estava preparado para receber aquilo que Deus iria fazer. Meus irmãos, por séculos, por milênios, os judeus esperaram a vinda do Messias. Desde o Éden, Deus anunciava a vinda do seu filho Jesus. Sabe o que acontece? A vinda de Jesus é a maior maravilha que já aconteceu nesse planeta em toda a sua existência. Mas os judeus não se prepararam para essa maravilha. Jesus veio, cresceu, habitou entre eles, fez sinais, prodígios, maravilhas, e eles não aproveitaram. Não reconheceram, não receberam. E a maior maravilha que Deus fez nesse mundo, os judeus pegaram e destruíram e mataram. Pedro ficou encantado ao ver Jesus andando sobre as águas. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa especial, que coisa impressionante. Eu quero essa maravilha na minha vida, eu quero experimentar essa coisa extraordinária. Jesus está dizendo: você quer, Pedro? Você quer experimentar essa maravilha? Eu quero, Senhor. E vem. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas não estava preparado. E sabe o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Essa era a preocupação de Josué. Gente, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai operar. Vocês estão preparados? Porque senão vocês podem desperdiçar essa maravilha. Ah, irmãos, eu vou falar, gente que passa a vida toda pedindo, rogando, suplicando a Deus para que Deus opere uma maravilha na vida dele. Deus vem e faz, ele joga tudo fora, ele estraga tudo. Irmão, vou falar. Passou a vida toda orando para Deus converter o marido. O marido está na igreja e está fora da igreja. Meu Deus, irmãos, até onde Josué está dizendo: gente, nós não podemos fazer isso. Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas não adianta se vocês não estiverem preparados. Como é que a gente se santifica, pastor? Como é que eu, um pecador, uma pessoa falha, que coisa complicada é essa? Como é esse processo de santificação? Meus irmãos, é algo tão simples. Josué vai dar 2 instruções para o povo de como se santificar. E eu quero que você nessa noite guarde muito bem isso. Pastor, eu quero, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus desafia: sede santo como eu sou santo.
A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E agora eu estou preocupado porque eu quero isso, mas tem horas que eu acho que é tão difícil, é tão inatingível. Olha, 2 medidas que Josué orientou o povo a fazer, e que nesta noite o Senhor está dizendo: meu querido, faça isso. Não é bicho de 7 cabeças, é algo simples. A primeira medida de santificação que Josué instruiu o povo, Josué capítulo 3, versículo 6, logo após a divisa. Falou Josué aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Eles vão entrar na terra prometida. O povo começa o processo de mobilização, se coloca em pé. Eu imagino que em fila indiana nós vamos começar a marchar para atravessar o Jordão e experimentar as maravilhas. Josué diz: peguem a arca da aliança e coloca na frente. Vamos lembrar então sobre a arca da aliança. Vamos imaginar um baú nos moldes antigos, muito bem adornado. Noção de Bíblia, Mateus. Dentro da arca da aliança existiam 3 coisas. Lembra que quando Deus mandou fazer a arca da aliança, 3 objetos, 3 coisas foram colocadas dentro daquela arca. Onde quer que o povo andava, aquela arca representava a presença de Deus, mas o que tinha dentro daquela arca era algo simbólico. A primeira coisa que tinha dentro da arca da aliança, dentro da arca da aliança tinha a vara de Arão. Lembra aquela vara, aquele cajado que Arão lançou na presença do faraó e que ele se transformou em víbora? Aquele cajado, aquela vara estava lá dentro da arca. A vara de Arão representava a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Quando Josué está mandando o povo se santificar e manda a arca para a frente da multidão, a arca simboliza o poder de Deus. Josué está dizendo: antes de mais nada, santificação é confiança em Deus. Confia em Deus antes de tudo. Confia em Deus antes de tudo. Confia em Deus antes de confiar na tua inteligência. Confia em Deus antes de confiar na tua capacidade. Confia em Deus antes de confiar nos teus recursos. Confia em Deus antes de confiar nos sábios. Quando a minha confiança em Deus está em primeiro lugar, está antes de tudo, eu estou andando o processo de santificação. Aleluia. Mas dentro da arca tinha um segundo elemento. E o segundo elemento que havia dentro da arca era as tábuas da lei. As tábuas dos 10 mandamentos eram 2 tábuas. De um lado 5 mandamentos, do outro lado 5 mandamentos. Eram tábuas de pedra e elas estavam dentro da arca. As tábuas representavam a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Quando Josué diz para o povo: coloca a arca na frente, ele está dizendo: coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Se você quer se santificar, coloca a palavra de Deus como prioridade na tua vida. Antes de tudo, busque a palavra. É simples, meu irmão. Antes de buscar ligar a televisão ao amanhecer,
Busca ler a palavra. Antes de ficar tentando ler jornais, periódicos, busque ler a palavra. Antes de ficar correndo para, ouvir as informações, procure as informações na palavra de Deus. Quando você prioriza a palavra, os ensinamentos, os conselhos, as orientações que encontramos nas Sagradas Escrituras, você está fazendo o processo de santificação. Mas dentro da arca tinha um terceiro elemento. Era uma vasilha com o maná. Lembram que por 40 anos o povo no deserto, eles não plantavam, eles não criavam animais, eles eram alimentados por um alimento que vinha do céu. Deus derramava de maneira abundante sobre a casa deles, todos os dias, o maná, o alimento. Aquele maná que estava dentro da arca, ele nunca estragou. É impressionante. Quando eles andavam no deserto lá, eles tinham que pegar apenas o maná para a alimentação do dia. E alguns meio inseguros, com medo de que Deus não mandasse o alimento no dia seguinte em quantidade suficiente, ele pegava um pouquinho mais, levava para casa e guardava. Quando ele ia pegar no dia seguinte, estava podre, estava estragado. Porque nós temos que aprender a viver na dependência do Senhor, aleluia. Quando ele está dizendo para Josué, coloca a arca na frente, ele está dizendo, confia em primeiro lugar que é Deus que te sustenta, amém? Quando você confia que é Deus que supre as tuas necessidades, que é Deus que abastece, queridos, o armário, a geladeira da tua casa, que Deus é a fonte da tua provisão, você está andando no processo de santificação, porque você está confiando dia a dia no Senhor. Irmãos, coloca Deus na tua frente. Coloca Deus na frente da tua família. Coloca Deus na frente dos teus negócios. Coloca Deus na frente do teu ministério. Coloca Deus na frente dos teus relacionamentos. Coloca Deus na frente do teu namoro. Josué está dizendo, gente, Ele precisa ser prioridade na vida de vocês, porque senão Ele vai fazer e você não vai aproveitar, não vai saber usufruir. Josué orienta o povo a tomar essa medida de santificação, coloca a arca na frente, mas ele manda eles para uma segunda medida de santificação. Josué capítulo 4, versículo de 4 a 7. Olha a segunda medida para o povo se santificar. Chamou, pois, Josué 12 homens, que escolhera das filhas de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Segunda medida, Josué está ensinando de maneira didática o povo a se santificar. Josué está dizendo, gente, quando o Senhor nos permitir passar por dentro deste rio, vocês irão, cada representante de tribo, e o povo, aquela nação era dividida em 12 tribos, cada líder vai pegar uma pedra grande, de dentro do rio. Vocês vão levar esta pedra e colocar na tribo de vocês. E todas as vezes que os filhos de vocês olharem para essa pedra e perguntarem, papai, que pedra é essa? Vocês vão contar essa história. Um dia, Deus nos permitiu passar no meio do rio e fez algo extraordinário nas nossas vidas.
O que Josué está querendo ensinar ao povo com esta medida simples que tem a ver com santificação? Josué está dizendo: mantenham vivo na memória de vocês aquilo que Deus fez na história de vocês. Nunca esqueçam dos feitos do Senhor. Queridos, quando nós estamos trazendo a nosso pensamento aquilo que Deus fez na nossa vida, nós estamos reconhecendo que Ele é que controla a nossa história. Aleluia. Nunca esqueça o que Deus fez na tua vida. Nunca esqueça o que Deus já fez na tua família. Nunca esqueça o que Deus já fez no teu passado. Deus já te abençoou. Deus não vai abençoar, Ele já tem nos abençoado. E um segredo para se receber mais é aprender a reconhecer: Deus vai operar, mas Ele já operou maravilhas em nosso meio. Aleluia. E nós não nos esquecemos. Nós não nos esquecemos, irmãos. Irmãos, gente que chora na igreja, chega na igreja chorando, pedindo a igreja para orar por uma situação desesperadora, pedindo para Deus resolver. Um ano depois ele nem lembra que pedido foi esse, porque ele recebeu e agora ficou para trás. Ele nem lembra. Ele já está com uma lista nova e é incapaz de chegar e dizer: Deus já fez, Deus já realizou, Deus já operou, bendito seja o nome do Senhor. Josué está dizendo para eles: se vocês fizerem essas duas liçõezinhas, se vocês colocarem na frente a arca da aliança e na memória os feitos do Senhor, vocês estarão sempre preparados para as maravilhas que Deus irá fazer. Mas Josué está também fazendo uma afirmação: amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Eu quero chamar a atenção para o tempo. Ele está dizendo amanhã. Amanhã não necessariamente significa o tempo depois de hoje, mas amanhã aqui significa em breve. Num curto tempo o Senhor fará. Não vai demorar e o Senhor vai agir. Não vai demorar e você irá presenciar. Não vai demorar e você vai receber. Não vai demorar e Ele vai derramar sobre a tua vida. Gente, Deus vai fazer. Aleluia. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Por isso glorifique a Deus, porque Ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. E mais, Deus vai fazer maravilhas. Gente, na vida acontecem coisas normais. Na vida acontecem coisas especiais, importantes. Na vida acontecem coisas admiráveis. Mas não é disso que Josué está falando. Josué está falando que ele vai fazer maravilhas. Josué está dizendo que ele vai fazer coisas extraordinárias. Josué está dizendo que ele vai fazer coisas inesquecíveis. Josué está dizendo que ele vai fazer coisas impactantes. Josué está dizendo que ele vai fazer o impossível se tornar possível. Aleluia. Onde ele vai fazer? No meio de... Vamos melhorar isso aqui, diga: no nosso meio, pastor. No nosso meio, pastor. Na minha vida, pastor. Na minha vida, aleluia, Ele vai fazer. Queridos, eu vou falar agora para quem crê.
E somente quem crê vai receber. Somente quem crê vai glorificar. Somente quem crê vai enxergar pelos olhos da fé. O Senhor fará maravilhas na tua vida. O Senhor fará maravilhas na vida desta igreja. Glória, pois, eternamente a Ele. Aleluia. Se é para Deus é mais forte. Se é para Deus é mais forte. Os anjos se somem a nós nesta noite, glorificando a presença do Deus, do Senhor a quem servimos. Ei, essa história já aconteceu. Portanto, se Josué disse que Deus faria, Deus fez, amém? Porque Deus não mente, Deus fez. Eu quero mostrar aqui somente 3 maravilhas que Deus operou, de tantas. Mas eu estou dizendo para vocês que Deus falou ao meu coração que o que Ele fez, Ele vai renovar na vida desta igreja e daqueles que creem, aleluia. Portanto, cada coisa que eu vou falar agora, você vai receber com fé no teu coração. Deus vai fazer isso na história da minha igreja e da minha vida. Primeira maravilha que Deus fez após essa promessa, das muitas que Josué disse que Ele faria, Deus parou o rio Jordão para permitir que o seu povo atravessasse. Vocês viram o pastor ontem falando do volume d'água daquele rio, do quanto as águas eram violentas, do quanto eram profundas. E quando o povo chega às margens do rio e toca no rio, algo maravilhoso acontece. Naquele momento, queridos, o rio começa a gerar uma barreira enorme. A água é como se ela se solidificasse. Dali para frente, o leito do rio há um vazio. E você começa a perceber a profundidade. A água, onde passava a água, agora está seco, e há um paredão de água, irmãos. Tudo que Deus faz é perfeito. Se você tem um conhecimento elementar de curso de rio, você vai imaginar que um volume de água daquele descendo, se você represa ele, você interrompe o fluxo dele normal, mas você vai aumentando a bacia daquele rio, o leito daquele rio, e aquele volume d'água iria gerar uma grande enchente na região, destruindo plantas, destruindo animais, destruindo casas, destruindo pessoas. Mas a Bíblia não diz que nada disso aconteceu. Deus fez algo perfeito. O que Deus fez para beneficiar o seu povo, Ele não fez para destruir a outros. E o povo agora vê o rio por onde passar. Aleluia. No versículo, queridos, no capítulo 3, versículo 16, diz: pararam-se as águas que vinham de cima, levantou-se num montão muito longe da cidade de Adão. Aleluia. Agora eu quero falar com você. Eu estou dizendo que Deus está nesta noite revelando que aquilo que Ele fez, Ele fará. Deus está dizendo que vai mover a grande barreira que está no teu caminho. Deus está dizendo que vai mover a grande barreira que está no teu caminho. O povo não conseguia entrar na terra porque tinha um obstáculo, tinha algo humanamente intransponível. E Deus chega e diz: cessa o rio e meu povo atravesse. E a água parou e o povo atravessou e a barreira foi removida. Deus está dizendo, e se você crer, você vai receber com muita fé no teu coração: eu vou remover a grande barreira da tua vida. Eu vou remover a grande barreira da vida desta igreja. Nada vai deter a caminhada da igreja do Senhor. Nada, absolutamente nada. Nenhum fenômeno, nada nem ninguém vai parar a caminhada da minha igreja. Nada nem ninguém vai parar a caminhada dos meus servos, assim diz o Senhor. E o povo atravessa.
Era algo impressionante, era algo que impensável. E o povo atravessa. Deus fez uma grande maravilha. Agora eles estão do outro lado. Mas Deus não para de abençoar o seu povo. Deus não para de fazer coisas extraordinárias na vida do seu povo. Irmãos, Deus não tem parado. Deus não tem cessado de agir na vida desta igreja e dos crentes dessa igreja. Nós temos uma relação de coisas infindáveis. Se parássemos aqui para contar do que Deus tem feito na vida dos crentes desta igreja e dos crentes que servem ao Senhor em outros lugares. Segunda maravilha que Deus fez. A Bíblia diz que Deus engrandeceu Josué. Vamos entender isso aqui. No capítulo 4, versículo 14, diz: naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. Temeram-no, como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Você sabe qual foi o maior desafio de Moisés ao assumir a liderança do povo de Israel? Era lembrar, Josué, era lembrar de Moisés. Ele estava sucedendo Moisés, o maior dos judeus, o homem que durante quase toda a caminhada liderou o povo com habilidade. Moisés era um estadista, Moisés era um profeta, Moisés era um homem de um conhecimento impressionante. Moisés era muito admirado, Moisés era muito respeitado. Quando Deus chama Josué e diz: agora contigo, ele diz: eu, Senhor, eu não tenho um décimo do que Moisés tem. O Senhor diz: eu serei contigo. E assim como eu levantei Moisés perante o meu povo, assim eu vou levantar você. Porque quem faz é Deus, não é o homem. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o texto diz, sabe, Moisés tinha um complexo de inferioridade. Josué olhava para a estatura de Moisés: eu estou aquém, eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz. E diz que Deus começou a engrandecer, Deus começou a honrar, Deus começou a levantar, Deus começou a capacitar, Deus começou a ungir, Deus começou a colocar a palavra sábia na boca de Josué. Aleluia. De repente o povo olha para Josué e olha e diz: que isso, há algo diferente nesse homem. Josué começou a ser admirado, Josué começou, queridos, a ser respeitado. As pessoas queriam ouvir Josué, porque Deus estava fazendo uma operação impressionante dentro daquele homem. Aleluia. Josué foi grandemente usado no meio do povo de Deus. Mas eu quero falar para a igreja, eu quero falar para o que Deus está querendo fazer no meio desta igreja e dos crentes desta igreja. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo: você será grandemente usado na minha obra. Aleluia. Você será um vaso de honra, você será poderosamente usado como instrumento para abençoar vidas. As pessoas verão a minha glória reluzir na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Talvez você se diga: pastor, mas eu sou tão pequeno, eu não fiz um curso de teologia, eu não tenho um preparo tão profundo, eu não falo tão fluentemente. Mas a graça de Deus basta na tua vida, o poder de Deus te aperfeiçoa dia a dia. Confia no Senhor e receba a palavra dele na tua vida. Aleluia. Eu poderia passar a noite toda aqui falando do que Deus fez na vida de Josué e do povo, e do que Deus vai falar, mas eu quero falar mais uma coisa. Uma coisa maravilhosa. Quando a nação de Israel se postou do lado esquerdo do Jordão para atravessar o rio,
Aquela terra do outro lado para onde eles iam estava habitada por povos guerreiros, por inimigos, por povos muito bem armados, por grandes exércitos. E aqueles exércitos estavam olhando do outro lado a vinda do povo de Deus. E eles estavam furiosos. Eles não acreditavam que o povo de Deus seria capaz de atravessar. Mas se atravessarem, serão destruídos. Se atravessarem, serão esmagados. Se atravessarem, nós iremos dar uma lição neles. Nós iremos usar as nossas lanças, os nossos arcos. Aquele grande exército que estava do outro lado estava, queridos, com muita raiva, com uma sede de destruição. Mas uma coisa maravilhosa acontece. Capítulo 5, versículo 1. Terceira maravilha que Deus faz, em cumprimento que Josué tinha dito para o povo. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha cercado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem, olha o que o texto diz: desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Aleluia. O que o texto está dizendo é que Deus afugentou os inimigos do seu povo. Aleluia. O povo não precisou mover uma flecha, um arco. Quando os inimigos viram o povo de Israel atravessando o rio Jordão, sem chegar do outro lado molhado, ninguém se afogou. O povo está passando cantando. Quando eles veem aquilo acontecendo, eles enxergam o poder sobrenatural de Deus. Diz que o coração do inimigo começou a ficar abalado. O coração do inimigo ficou começando a estremecer. E aí, queridos, agora eles estão tensos, eles estão nervosos, eles estão abandonando as armas, estão fugindo. Não vai haver batalha, sabe por quê? Porque o Senhor pelejou pelo seu povo, porque o Senhor assumiu a defesa do seu povo. Glória a Deus, aleluia. A ameaça desapareceu. Os inimigos perderam a força. Eu vou ser mais específico ainda. Eu não quero constranger ninguém, nem revelar a vida de ninguém aqui, porque não é esse o propósito. Mas eu estou falando para homens e mulheres aqui que creem, que temem a Deus, que creem na verdade revelada do Senhor. Deus está dizendo nesta noite, alguém aqui: você não vai precisar entrar na justiça, creia em mim. Essa causa não vai ser resolvida no tribunal. É o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. É Deus que vai assumir a tua defesa. Glória a Deus por isso, aleluia. Eu não estou falando nesse momento a todos. E o mesmo Espírito que testifica em mim, testifica nessa pessoa. E há alguém especificamente aqui nessa noite que Deus está dizendo: você não vai precisar dessa cirurgia. Você não vai precisar dessa cirurgia. Esse inimigo que está assustando dentro de você, a luta é comigo, a luta é com o Senhor. Receba a palavra da parte de Deus. Eu vou continuar falando. E eu estou falando especificamente para uma irmã nesta noite aqui, casada. E Deus está dizendo que não vai chegar até o divórcio, não vai chegar até o divórcio,
porque isso que está assustando e abalando o teu casamento, você vai crer e Deus vai assumir o controle e vai resolver essa situação antes que chegue na mesa de um cartório, de um escrivão, de um juiz. Creia no Senhor. Mas eu vou falar mais uma coisa. Eu vou falar nesta noite aqui para alguém que está morando em uma casa de aluguel, e o aluguel está acumulado, e há uma ameaça de você ser despejado, e você está preocupado, e Deus está dizendo: creia na minha palavra e no meu poder nesta noite. Esta situação vai ser resolvida, este inimigo não vai te tragar. Deus vai fazer maravilhas no meio desta igreja, do seu povo, e nada vai mudar isto, nada vai mudar isto. Só há duas condições para você estar nesse momento: ou você está preparado e vai se deliciar, e vai usufruir, e vai ser abençoado, e vai passar por esse momento de maneira extraordinária, ou você não está preparado, e você vai ver a bênção na vida do outro, e você vai ver o crescimento na vida do outro, e você vai estar dizendo: mas por que não acontece comigo? Eu convido a igreja a se colocar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Não diga não para Deus. Não diga não para Deus. Você tem até o direito de duvidar do homem, mas nunca duvide de Deus. Nunca duvide de Deus. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, eu não conheço a intimidade, mas o Deus que me conhece te conhece. O Deus que sonda o meu coração, sonda o teu coração. O Deus que me fez, sou o Deus que te fez. O Deus que sustenta essa igreja é o Deus que sustenta a tua vida. A igreja orando. A igreja orando, os crentes orando, os crentes clamando, os crentes suplicando pelo mover de Deus, pelo mover de Deus. Começa uma guerra nesse momento, uma guerra entre mudar e ficar da mesma maneira, uma guerra entre abrir o coração para Deus e fechar o coração para Deus, uma guerra entre obedecer a Deus e obedecer o inimigo, uma guerra entre dizer sim para Deus e não para Deus. E a Bíblia diz que o povo tem que orar, o povo tem que clamar, o povo tem que buscar. Existem coisas que Deus tem preparados para nós amanhã, nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas eu quero falar nesse momento sobre aquilo que Deus quer fazer agora. Aquilo que Ele quer fazer agora, a maravilha que Deus quer operar nesse exato momento, antes que esse culto se encerre aqui nesse templo. Aleluia. Há coisas que Deus está dizendo: não dá para deixar para amanhã. Eu tenho coisas impressionantes e extraordinárias para fazer amanhã, mas eu tenho coisas urgentes, mais que urgentes, necessárias, que eu preciso fazer agora, 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 agora na tua vida, agora. Aleluia. Eu escuto uma coisa aqui. Há vidas aqui nessa noite que precisam ser salvas hoje. Hoje. A conversão é para ser feita hoje. Essa maravilha Deus não quer fazer depois, até porque não há garantias de que ela possa ser feita depois. Deus está dizendo: é hoje, é hoje. Você vem adiando demais, você vem adiando demais. Você sabe que eu já falei contigo, que eu já testifiquei o teu coração, eu já te mostrei não só uma, duas, mas várias vezes. Você precisa ter um compromisso com Deus, você precisa aceitar a Jesus. E Ele está dizendo: essa é a maior maravilha que eu posso fazer na vida de uma pessoa. Salvação, 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 salvação.
Deus está falando nesta noite sobre o aleluia, aleluia, glória a Deus. A igreja vai glorificando, a igreja vai glorificando, a igreja vai glorificando. Deus está falando sobre reconciliação. Glória a Deus. Deus está falando sobre reconciliação. Não vai sair ninguém aqui que está desviado nessa noite, não vai. Você vai se reconciliar hoje. Você vai entregar a tua vida hoje. Você vai abraçar o evangelho hoje. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Marco, meu filho, vem aqui, começa a interceder, começa a abençoar, começa a profetizar. Aleluia. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Mandalva Rodrigues, vem aqui, minha irmã. Vem aqui, erga as suas mãos aqui, começa a abençoar, começa a abençoar, começa a abençoar. A igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Glória a Deus, aleluia. Marcos, meu filho, começa a abençoar, glória a Deus. Você não pode sair nessa noite sem te reconciliar com Cristo. Você não pode sair daqui desta noite. Essa maravilha o Senhor marcou hoje, o Senhor marcou hoje, o Senhor marcou hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Deus está falando de uma outra maravilha aqui. Presta atenção. Deus está falando de restauração na família. Deus está falando de restauração na família. A família é algo abençoado por Deus. Você não pode aceitar o inimigo continuando dividindo a tua casa, semeando discórdia, gerando intriga, gerando confusão na tua casa. E Deus está dizendo para você nessa noite: dê um basta nisso. Libera perdão, libera perdão, libera perdão, libera perdão, libera perdão. Diga: Senhor, nessa noite eu tiro isso do meu coração, eu tiro isso do meu coração e eu libero perdão sobre alguém que me ofendeu. Eu libero perdão, eu não quero saber mais de confusão na minha casa. Quando depender de vós, haja paz, haja paz, haja paz. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja orando. Escutem, nós vamos começar a louvar agora. E nós vamos cantar como um coral. E como igreja nós vamos estar abraçando esses irmãos. Deus vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando, vai fazendo uma grande obra. Acolhe nos teus braços, ó Deus. Limpa, restaura, perdoa, santifica, abençoa. E usa como instrumento, usa como instrumento vivo nas tuas mãos. Levanta poderosamente, levanta poderosamente, levanta poderosamente, levanta poderosamente. Ninguém pode resistir o poder de Deus. Ninguém pode resistir o poder de Deus. Vem andando, vem chorando, vem gritando, mas vem para Jesus, vem para Jesus, vem para... Olha, ei, nada nem ninguém pode parar o que Deus começou na tua vida. Não é uma decepção ministerial, não é uma frustração, não foi uma palavra maldita lançada, não foi, não vai poder parar, não vai. Deus está restabelecendo ministérios nessa noite aqui. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Recebe essas vidas no teu altar, Senhor. Abençoa-os. Abençoa-os. Aleluia. Eu quero ver essa igreja cantando bem lindo, bem lindo.